Isso mesmo, justamente. Então, observe, existem três elementos que são essenciais para um meio de produzir, para se fazer, né, e ter um meio de produção de uma sociedade. Uma sociedade, ela produz, apesar que produz de forma diferente uma da outra, né? A maioria das sociedades hoje são capitalistas, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos outros tipos de sociedade. Nós vamos ver isso já já. Então, observe, a Ellen colocou muito bem, e um meio de produção, eu posso afirmar que é a forma como a sociedade produz. E com o que ela produz? O meio já é com o que ela vai produzir. Então, eu tenho a força de trabalho. Lembra o que é uma força de trabalho? Muito simples, né? É a força que é utilizada, uma força, pode ser física ou mental. Nós sabemos que existe uma divisão entre trabalho, que é mental e intelectual, então eu tenho uma força física que vai ser empregada para realizar uma produção. Exemplo, eu tenho um celular, né? Eu tenho um celular bem aqui. Esse celular, ele tem um efeito e causa. Um efeito porque ele não surgiu do nada, né? Aí existiu empresas que se propuseram a elaborar celulares, fábricas, né? E aí nós temos um celular hoje como aqui, feito, pronto, né? Mas antes alguém empregou uma força física, mental também para executar este trabalho e gerar um produto. Então, observe, a força de trabalho é um dos elementos que compõe um meio de produção. Aí eu tenho o que mais? Objeto. Eu não vou ter um celular só com uma força humana. Não, para ter a força humana, ela vai precisar de mais coisas, concordam? Ela vai precisar, por exemplo, de matéria-prima, certo? Então, a matéria-prima, que é o objeto de trabalho, que o Marx chama de objeto de trabalho, né? No livro O Capital. Para quem nunca leu esse livro, já disponho aqui para vocês, né, essa leitura para vocês pesquisarem o Capital. Nessa obra, o Marx vai falar das relações de produção da sociedade capitalista. Então, ele vai dizer, olha, uma força de produção, um meio de produção, envolve forças produtivas, que são o quê? Força de trabalho, objeto de trabalho e instrumentos de trabalho. Para fazer esse celular, é necessário também instrumento. Concordam comigo? Mecanismos, né, para compor ali. É igual um carro ele não surge do nada, é preciso ali a matéria-prima, o aço, né, o alumínio, mas ali existe a força também humana empregada, juntamente com as máquinas, né, enfim, mas existe uma força humana que as máquinas não dão conta totalmente ainda, de fazer tudo sozinhas, e ali, naquele momento, existe também matéria-prima, que vai ser utilizada, né, a força de trabalho, para se produzir um automóvel, e por aí vai, tá? Então, meio de produção, ficou claro? Então, ok aí, tá? E, por fim, nós vamos focar nisso, tá bom? Para a gente concluir. Nós falamos do capitalismo, caiu na prova de vocês também. Então, capitalismo, eu falei a diferença entre capital e trabalho, para não confundirem, né? Capital é aquilo que eu invisto para ter um retorno, né? O capital, dinheiro propriamente dito, mas aí esse dinheiro, ele não é nada se ele não circula, né? Se ele não produz nada, ele não é investido em nada. Então, eu tenho um capital e eu tenho um sistema que movimenta esse capital todo, que é o capitalismo, tá? Então, o capitalismo, ele é um sistema econômico, também eu posso dizer que é político, envolve elementos políticos, econômicos de uma sociedade, e ele conjuga dois elementos básicos, né? Vou botar aqui para vocês, só um momentinho, bem aqui, acho que está mais em cima. Tá aqui, ó. Estão olhando? Capitalismo, sistema de organização econômica, política, né? Que vai conjugar o quê? Capital e trabalho. Eu não posso ter um sistema capitalista se eu não tiver trabalho, se eu não tiver, money, né? Dinheiro, capital para investir naquilo que eu quero produzir em uma sociedade, tá? Então, até o Marx, lá na obra O Capital, ele já vai mostrar claramente a fórmula que ele criou, explicando o seguinte: eu tenho uma mercadoria, que é uma matéria-prima,
eu tenho, não, desculpe, tenho capital, aí depois eu tenho uma mercadoria que vai se transformar ali em dinheiro. Então, o capital é aquele dinheiro que eu vou investir, vai ser para fazer o quê? Comprar mercadoria, né, ou produzir mercadoria. E essa mercadoria, ela vai circular gerando de novo o quê? Lucro, dinheiro. Ele bota até assim lá na obra dele, D1 não, desculpe, D tracinho em cima, tipo uma aspazinha, e aí quer dizer D1, que é aquele capital inicial para chegar numa mercadoria, e a mercadoria gerar D2, dois tracinhos em cima, que é D2 linha, que a gente chama, que ele vai dizer que é o quê? O lucro. Então, o capitalismo, e aí nós não vamos falar aqui só do capitalismo, nós já trabalhamos um pouco sobre isso, mas o capitalismo, ele se movimenta, a mola propulsora, o que sustenta o sistema capitalista é o lucro, tá, gente? Então, não esqueçam disso. O capitalismo não sobrevive sem capital, sem trabalho e sem lucro. É a grande fórmula que o Marx genialmente criou, né? DMD, dinheiro, que é o capital inicial, gera mercadoria, a mercadoria vai circular, essa mercadoria, de acordo com Karl Marx, ela tem tanto valor de uso quanto valor de troca. A caneta, vou dar um exemplo para vocês. A caneta, ela pode ter um valor de uso e de troca, não é isso? Como que a caneta tem um valor de uso, gente? Quando eu apenas escrevo com ela, eu não tenho interesse em vender para ninguém, ela tem um valor de... Ó, o Kaique ali, já participando, né? Capitalismo tem as suas belezas, né, Kaique? Mas também tem as suas aí complicações, implicações aí, né, de impactos. Mas é muito bom também, porque é um sistema que, de certo modo, não é só negativo. Eu não sou radical, é achar que é só negativo, porque não é. Então, vamos lá. Então, a caneta, ela tem um valor de uso e valor de troca, assim como um celular, um computador, e aquilo que você possui de material, certo? Então, na sociedade, o capitalismo, ele sempre vai gerar lucro, porque se ele não gerar lucro, ele vai falir, né? Ele vai sucumbir, não vai mais existir. E aí o Marx vai ter a crítica a partir do método histórico dialético, né? Dizendo o seguinte, até botei no slide para vocês, o que é esse método, que é uma forma de interpretação que o Marx usou na sua teoria para dizer o seguinte: embora existam, né, outros modos de produzir na sociedade, nós vamos listar alguns já já, existe um que é hegemônico, um que é centralizador, que é o capitalismo. Por que Marx falou isso? Porque ele via que nas sociedades, de todas, né, de um conjunto geral, o capitalismo, ele sempre se sustentava ciclicamente. Existia a crise, mas o capitalismo conseguia se reerguer, e assim até hoje, gente. Marx, eu acredito que ele deu um ponto falho ali, no sentido de dizer, olha, nós vamos um dia deixar de ter o sistema capitalista. Eu sou meio cética em relação a isso, né? Porque o Marx propôs um outro modelo econômico, um outro modo de produção, que era o comunismo, né? Primeiro o socialismo para se chegar no comunismo, e aí que seria uma sociedade igualitária, sem desigualdade social, no sentido de divisão de classe social entre burguesia e proletariado. Mas a gente sabe que não deu muito certo. Existem países que se dizem socialistas, nós vamos já ver o que é o socialismo aqui com vocês já já. Então, mas a gente sabe que a proposta não se expandiu como deveria, né, como o Marx propôs na teoria, então ficou muito ali restrita em alguns países, União Soviética, etc., ali, e não, a revolução que era para ter acontecido, que foi a Revolução Russa, não deu muito certo, porque não se propagou para outros países, em contraposição ao capitalismo, que se estendeu muito, e hoje está aí com muita força, existem crises, mas ele sempre se recompõe, ele sempre se transforma. Então, observe, esse método é importante vocês entenderem, para entender as relações de trabalho e produção, que é um método materialista, está aqui no slide, histórico dialético de Karl Marx, para entender o que? A economia, como que as relações de trabalho se sustentam em uma sociedade. E aí o capitalismo, o Marx tece a crítica no sentido de dizer, o capitalismo se alimenta dos lucros, mas esse lucro vem de quem? Quem produz esse lucro? É o burguês? É o proletariado. Daí a revolta de Karl Marx, né, que nós podemos dizer,
porque ele via, e ele vai estudar muito isso em várias obras, né, inclusive o Capital, que são quatro volumes. Ele vai, já no volume 1, já vai dizer, olha, como que se dá a exploração do trabalho humano no sistema capitalista. Daí um ponto negativo, né? Mas não, confessa aqui, não de um todo. Existem também impactos positivos do capitalismo. A revolução tecnológica é uma delas, tá, gente? Então, não vamos ser também tão radicais. O Marx é porque ele queria, ó, aniquilar esse sistema. A ideia dele era essa, porque para ele não poderia existir jamais igualdade social em uma sociedade capitalista. Essa era a visão de Marx, porque para ele, de acordo com o que ele estudou e entendeu, ele dizia, olha, sempre o capitalismo vai se alimentar e se reproduzir em cima do trabalho proletário, das pessoas que desempenham força de trabalho, que vendem a sua força de trabalho e recebem minimamente por isso. Então, essa era a teoria de uma maneira mais geral aqui de Karl Marx para vocês, né? Então, observe, nós temos aqui esse método de interpretação, nós temos o que eu falei de capitalismo, e aí, voltando para a caneta ela pode ter um valor de uso e de troca, assim que funciona na sociedade capitalista, valor de uso quando eu não tenho a pretensão de vendê-la, mas quando eu vendo, ela já não é mais um valor de uso, é um valor de troca, e assim vai, né? A sociedade capitalista vai se alimentando dessas relações que são cíclicas, né? Independente de crise, sempre há possibilidades de se reinventar no sistema capitalista, tá? A própria economia. Então, para finalizar sobre o capitalismo, observe, para Marx, de acordo com este autor, que nós estamos falando de sociologia, temos que ter base em algum teórico que sustentava essas teorias, né? Então, Marx vai dizer o seguinte, ó, na sociedade capitalista, a economia, o mundo do trabalho, as relações de produção, tudo isso é que move o pensamento humano, não é o contrário. Então, porque eu falo para vocês isso porque existem autores que são idealistas e não são materialistas. Marx era materialista no sentido de dizer o seguinte, baseado no seu método de estudo, as relações de trabalho é que determina o pensamento humano em uma sociedade o quê? Agrícola? Não, em uma sociedade o quê? Capitalista. Porque ele entendia que nas relações de classes entre burguês e proletário, acontecia o seguinte, as relações de dominação, as relações de poder inclusive ideológico, porque, de acordo com Karl Marx, o burguês incute no trabalhador, ou incutia também, né, desde as revoluções industriais que aconteceram, as grandes revoluções, incutia uma ideologia dominante, né? E aí isso ia se reproduzindo. Para Marx, o trabalhador ele não tem uma ideologia própria, de acordo com Marx, né? É diferente de outras concepções de autores, como Gramsci, né? Que até já passei para vocês no segundo ano um pouco sobre ele, falando de ideologia e cultura. Então, não sei se vocês lembram, Gramsci já achava o contrário. Gramsci dizia, olha, apesar dele beber da fonte de Marx, né, das teorias marxistas, mas ele acreditava que os trabalhadores, a classe mais subalterna da sociedade, ela podia sim ter o quê? Uma consciência de classe, no sentido de ter a sua própria consciência, e não uma reprodução, uma mera reprodução da classe burguesa. Deu para entender? Então, Marx dizia, olha, o trabalhador é alienado porque ele não sabe que está sendo explorado, ele não sabe como funciona de fato as relações de produção ali nas suas entranhas, no seio ali do que acontece de fato. Então, existe a mais-valia, que é aquele trabalho não pago devidamente, que é um conceito também marxista, e aí o Marx vai dizer, olha, na sociedade capitalista, para finalizar aqui para vocês, as relações de produção se constituem dessa forma. O que determina o pensamento humano é o trabalho, é a forma como o homem produz, e é a forma como ele produz tem muitas implicações sociais, econômicas, tá? Em toda a sociedade, e implica ali e reproduz o que? Relações sociais desiguais, de acordo com Karl Marx, porque sempre o burguês vai ter um lucro maior em cima daquilo, né, do trabalho humano ali. Quem é burguês, gente, na sociedade capitalista? Eu já falei isso para vocês, acredito que no primeiro ano. Não é
Não é se a pessoa está ali necessariamente numa classe média. O burguês é aquele que é dono dos meios de produção. Você pode ser um médico, mas se você prestar serviço, você não é burguês. Você é apenas um proletário mesmo, tá, gente? Quem presta serviço, quem vende força de trabalho, é proletário, de acordo com a teoria marxista, tá? E a gente não vai entrar tanto nisso, porque é muito longo e não temos esse tempo. Mas ficou claro até aqui? Ficou? Sobre essas relações de trabalho, existe tanta desigualdade nesse sistema capitalista? Kaique, quer falar? Ficou. Kaique, eu sei que gosta dessa área também, pode falar, Kaique, viu? Olha, aí, Eu se gosto quiser também, falar, pode levantar a mãozinha, dizer que quer falar, mas a gente chega. só gosto dele Tu porque, concordas com essa teoria ou tu tem alguma crítica? porque eu não aceito ele me falar mal de um movimento em que ele era apenas um rapaz sustentado por jornalistas e vivia de rendimento de outras pessoas, entendeu? Certo. Aí a gente pode até depois fazer uma live sobre isso, né? Falando mais sobre pontos pós, pontos contra, né? Essa teoria. A teoria, gente, ela nunca se esgota, né? É igual eu falo assim, eu tenho uma certa afinidade com o método de Marx, mas eu também tenho muitas críticas, né? Uma delas eu já falei aqui para vocês, já expus para vocês. No sentido de, eu não concordo que vai ter, por exemplo, se chegar a uma sociedade totalmente igualitária. Eu acredito que isso é impossível, não nessa atual conjuntura. Também Até acredito porque o nisso. sistema capitalista, ele sempre, né, ele vai se reproduzindo, independente das crises. Mas isso não quer dizer que a gente vai fechar os olhos e ficar apáticos de estudar outras sociedades, outras ideologias, né, seja socialistas ou não, que o socialismo também não é de um todo ruim, assim como o capitalismo. Existem, sempre eu digo, na vida como um todo, nós temos que analisar os dois lados da moeda. Assim são nas teorias. As teorias, elas não se esgotam. Marx escreveu em um tempo que serve para hoje, mas não dá conta de explicar mais tudo, gente. Lembra que eu falei, eu até fiz ano passado, até quem o Gustavo participou, né? Que eu pedi para ele, que ele gosta muito dessas relações de Estado, política, falar sobre isso. E aí ele trabalhava com delivery, eu até participei do Diário Humanístico, da Semana de Humanas, falando sobre essa questão, né? Com a participação do aluno Gustavo, ano passado, que é sobre o processo de uberização do trabalho. Então, hoje, nós temos uma outra conjuntura de trabalho. Serve o que o Marx falou? Serve, mas existem outros autores que, inclusive, beberam da fonte de Marx, que vão o quê? Aprofundar o estudo dessas relações de trabalho e produção. Então, é assim que funciona. Eu não posso também dizer que a obra está ultrapassada, não, mas ela tem elementos de rupturas e continuidades com a atualidade, a partir de outros autores que também vão investigando o que Marx escreveu, aprofundando. Então, espero que tenha ficado clara essa questão, tá? De estudos sobre o trabalho, né? É importante você entender a teoria, gente, para entender a realidade, certo? Eu não posso entender a realidade sem entender o que estudo sobre ela. E ficar no achismo, no senso comum, tá bom? Nós falamos também aqui, vamos agora, para finalizar essa parte, só para citar para vocês, tá? Pode ser que eu bote na prova da V3, e na outra também, que vocês não vão escapar, ainda que alguém não faça a V3 agora. Então, observe. Nós temos outras sociedades, né? Outros modos de produzir. Nós temos um modo de produção que é muito antigo, né? Que é chamado comunista primitivo. É importante também você entender o que foi esse sistema, né? Esse modo de produção. Então, lembra lá que vocês estudaram até na arte mesmo, né, já viram isso, período do Paleolítico, Neolítico, Mesolítico, né, Idade da Pedra, antes das grandes revoluções, nós tínhamos uma forma muito simples de organização de trabalho da sociedade. Nós tínhamos um modo de produzir que era chamado até primitivo, né,
assim, visto hoje por muita gente como até atrasados, mas a gente sabe que não é bem assim. Era uma forma específica de produção. Então, aí, esse modo de produção, que era comunista primitivo, outros chamam só primitivo, outros autores chamam agrícola, enfim, era caracterizado por uma forma de organização econômica simples. Como era essa forma de organização? As pessoas ali trabalhavam muito em família, geralmente, né, em comunidade, e aí uns iam pescar, outros iam plantar, então estava em voga a agricultura, tá? E aí o trabalho predominante era o quê? Era o assalariado? Não, era o quê? Agrícola mesmo, artesanal, manual, certo? E o objetivo desse trabalho era o quê? Lembra lá que eu dei o exemplo dos objetos, valor de uso e de troca? Aqui existia isso, gente? Lá na Idade da Pedra, lá na Antiguidade, existia essa questão de relação de produção baseada em mercadoria de valor de uso, de troca? Não existia. Existia o quê? A produção de mantimentos, de alimentos, de produtos para subsistência. Esse era o objetivo desse tipo de sociedade, produzir para subsistência. Tá mais comum, né, capitalista, como, por exemplo, não existia propriedade particular dos meios de produção. Ou seja, tudo era muito compartilhado, né? Parecia um pouco com aquele ideário que Marx queria, né? Ali, almejar na sociedade, uma sociedade sem propriedade privada. Deixa eu ver aqui que travou. Ah, voltou. Outro modo de produção, né, chamado asiático, que era comum em sociedades pré-colombianas, né? Aí nós tínhamos também que nessas sociedades, por exemplo, o trabalho, ele era caracterizado, a própria sociedade, lembra que eu falei, o trabalho determina o tipo de sociedade? Então, quando eu falo tipo de trabalho, eu falo um tipo de sociedade. E asiáticas, né, modo de produção asiático, existia muito, por exemplo, os servos, olha aqui no slide, era composta de servos, né, aí a gente lembra muito aquele período lá do Egito, né, o Egito antigo, lembram? Que onde, por exemplo, se tinha ali a figura de um rei, de um governador, né, ali como o faraó, os grandes egípcios, né, pessoas que tinham poderes, e ali geralmente se atrelava muito o poder político ao poder divino, né, que quem estava ali ocupando um poder político também tinha uma certa divindade, né, e deveria ser cultuado, então não é igual hoje, né, a questão das relações políticas e econômicas nesses tipos de sociedades mais antigas. Então, era caracterizada essa sociedade, né, por servos, trabalhos servis, tá? E aí vamos avançando no tempo e na história, e nós vamos chegar no trabalho escravo, né, onde predominava em várias sociedades, inclusive no Brasil. O Brasil nem sempre foi um país totalmente capitalista, aberto ao capitalismo, certo? Hoje é diferente, né? Mas no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma organização econômica e de trabalho escravista, né? Então, o que predominava nesse modo de produção, por exemplo? Qual o objetivo, né, da produção na época? E da relação era o quê? A obtenção de escravos. Então, os grandes políticos da época, fazendeiros, que geralmente eram políticos, né, eles almejavam a produção baseado no trabalho escravo, tá? Então, existia muita exploração, não era só no sistema capitalista, né, a gente sabe disso. Então, o exemplo foi o trabalho escravo, que perdurou por muitos anos em várias sociedades. E aí nós temos, por exemplo, um outro trabalho que não é mais escravo, que é da Idade Média, né, já mais próximo da Idade Moderna, que é a sociedade feudal, onde predomina igual lá nas sociedades bem antigas, né,
Se tem agora, na Europa como um todo, na maior parte, na época do feudalismo, um trabalho já baseado na servidão, né? E aí nós tínhamos os suzanos, os suzeranos, né? Desculpa, suzeranos, os vassalos, as pessoas que eram pessoas, né, que trabalhavam na terra e, em troca, recebiam alguma coisa por isso, né? Ou a própria moradia, essas relações suzeranas, né? Eram relações de serviço, não deixavam de ser serviço, tá? E na sociedade, lá na Idade Média, era uma sociedade estamental. Se uma pessoa nascesse serva, ela iria morrer capitalista, né, gente? E aí o trabalho era de base agrícola mesmo, no campo, nas fazendas, e o objetivo era de subsistência. Não existia essa troca de dinheiro, de mercadoria, circulação de dinheiro, como existe no capitalismo, e a partir do mercantilismo, né, que deu origem ao capitalismo. Então, por fim, nós temos a sociedade industrial, então, que é a capitalista, já falei para vocês, e comecei por ela, né, para ficar mais fácil, para vocês entenderem os outros modos de produção. E aqui, na sociedade capitalista, predomina o trabalho assalariado. Essa é a característica marcante do trabalho no sistema capitalista, tá? E também a acumulação de lucro, que é o objetivo principal, o que move o capitalismo é o lucro, tá bom, gente? Não é um trabalho de subsistência. E aqui nós temos também, para vocês saberem um pouquinho, né, sobre o modo de produção socialista, que objetiva o quê? Né? A socialização dos meios de produção. Tudo é de todo mundo, um pouquinho, né? Nada é privado. Esse era o ideário socialista. Existe mais ideologicamente hoje, né? Como na Rússia, China nem se discute mais essa questão porque, sinceramente, está muito aberta para o capitalismo, né? Nós nem vamos entrar nesse detalhe agora. Mas, no socialismo, para vocês entenderem como funciona, o Estado, ele se torna desnecessário, ele não vai mais existir, não iria, essa era a ideologia maior do socialismo, né? Um país socialista deveria sucumbir à existência do Estado, tá? Porque lá tudo ia ser de todo mundo, iria existir uma socialização dos meios de produção, dos modos de produção, dos meios, desculpa, de produção, certo? E aí, aqui até botei aqui para vocês no slide, né, falei aqui dos teóricos do socialismo, que é socialismo científico, marxismo, tá bom? Que na mesma época, Engels e Marx, né, a única força social capaz de transformar o mundo seria quem? O proletariado. Marx, ele foi um autor, assim como Engels, que foi tipo um discípulo de Marx, escreveram praticamente juntos textos, artigos para publicar obras, né? Então, estes autores, eles entendiam o seguinte, olha, a única forma de acabar com esse sistema, com essas desigualdades aí, é o proletariado revolucionar mesmo, né? Daí tem uma frase clássica, né, no livro Manifesto Comunista, do Partido Comunista, que diz assim, trabalhadores do mundo univos, né? Uma frase famosíssima aí, no sentido de qual era a ideia? De revolução mesmo, de que a única forma de sucumbir ou aniquilar esse sistema por um outro sistema, que seria para o socialismo, né? Partir para o socialismo era uma revolução mesmo, tá? Revolução por parte dos proletariados, e aí a revolução deveria ser por meio da tomada de consciência de classe, que Marx afirmava, né, que existia uma alienação dos trabalhadores, porque eles não conseguiam enxergar a sua condição de exploração. E aí nós temos aqui
que na sociedade, para vocês, ó. E aí, na sociedade, aqueles que produzem forma de ciência de classe. E aí, tudo seria de todos, né? Socialização. Sobre trabalho, vai cair nas próximas provas, não na V3 agora, nas outros autores para vocês, que é Emily Durkheim e Max Weber. Eu achei importante falar um pouquinho sobre eles, tá? Apesar que Durkheim e Max Weber, tá aqui a fotinha de Max Weber, botei aqui. Apesar que Durkheim e Max Weber não tenham obras assim puras sobre trabalho, mas eles deram só conteúdo sobre o que é solidariedade mecânica, Durkheim, Durkheim, ele tem uma obra chamada, se você quiser anotar, você pode anotar, da divisão social do trabalho, tá bom, gente? Então, qual era a pretensão de Emily Durkheim? Era estudar como que a sociedade, ela dividia o trabalho. Aí, como ela dividia as tarefas, qual era a especialização das funções de cada indivíduo no trabalho. E aí, o Durkheim, ele vai dizer o seguinte, ó, a divisão social do trabalho, como que esse trabalho ele é distribuído ali na sua forma, é a fonte principal da solidariedade. Olha só, ele vai trabalhar dois conceitos clássicos que nós vamos falar só deles, bem simples, tá, gente? Dois conceitos em Emily Durkheim sobre trabalho, solidariedade mecânica e orgânica. Esses dois tipos de solidariedade eram produtos, de acordo com Emily Durkheim, da divisão social do trabalho. Aí nós vamos entender o que é, aí você pode perguntar, né, o que é, professora, uma solidariedade mecânica, né? Corresponde ao seguinte, há sociedades que são mais tradicionais. Eu não posso falar de solidariedade mecânica pelo viés de uma sociedade capitalista. Não é assim, de acordo com Durkheim. Solidariedade mecânica era presente em sociedades que são tradicionais, onde predomina, por exemplo, relações de produção mais simples. Lembra que eu falei dos outros modos de produção para vocês, em outros tipos de sociedade, que eram mais agrícolas, que não era incorporada à indústria, tá? A grandes relações de produção. Então, a solidariedade mecânica, eu até posso dizer, tem na sociedade capitalista? Tem, mas ela não é predominante na capitalista, tá bom? E aí nós temos, por exemplo, que ele diz o seguinte, essa solidariedade, ela corresponde à sociedade tradicional, pré-capitalista, né, como falei, marcada por uma homogeneidade muito grande, caracteriza-se por ser um sistema de segmentos homogêneos, né, e semelhantes entre si. Nelas, os indivíduos fazem o quê, gente? Nesse tipo de sociedade, solidariedade mecânica. As pessoas, elas se parecem muito. Geralmente, na sociedade comunista primitiva, antigo, né, predominava, digamos assim, um tipo de solidariedade desse tipo. As pessoas, elas se ajudavam no trabalho ali, certo? Aí nós temos, por exemplo, o que era comum, o que é comum nesse tipo de solidariedade entre as pessoas que desempenham o trabalho, a divisão do trabalho, é justamente as crenças, geralmente as pessoas que compartilham de mesmas crenças, valores, né, padrões morais, e desempenham um trabalho em conjunto. E, geralmente, a gente vê muito isso em trabalho familiar, né, ali. Um exemplo da agricultura familiar é também um exemplo de solidariedade, onde predomina a solidariedade mais mecânica também, em alguns tipos de agricultura familiar. E aí, nós temos o quê?
baixa divisão do trabalho nesse tipo de sociedade e solidariedade mecânica, tá? Aí eu trouxe um exemplo para vocês, as quebradeiras de coco, né, gente? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em quebradeira de coco, né? Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre, viu alguma reportagem. Maranhão tem muito ainda, né? São uns anos atrás, mas ainda se produz, né? Muitos produtos que vêm, que advêm do trabalho dessas quebradeiras. E ali é um trabalho tradicional, onde até se quebra o coco, ali com machado, né? Que já é muito antigo. E algumas fábricas até se tem uma certa resistência. Empresas que compram esses produtos, né? E impõem, às vezes, a gente sabe que pesquisas relatam isso, né? Que impõem às vezes, sobre o trabalho dessas quebradas de coco, forma de trabalhar, faça ali a quebra do coco com um material mais ali tecnológico, né, que possa propiciar a elas maior agilidade, mas a gente sabe que existe no trabalho onde predomina a solidariedade mecânica, que é um trabalho mais tradicional, valores que são comuns, formas de produzir diferenciadas, né? Apego ali ao território, a forma que se produz e como produz, tá bom? Que se difere do capitalismo, né? Da solidariedade que é orgânica, que o Durkheim vai chamar. Olha aqui, ó. Então, só para finalizar, no quebrado do coco, é um exemplo de solidariedade mecânica, cada uma aqui se ajuda, ó, gente, vamos imaginar, aqui temos um coco para botar os coquinhos aqui, e aí o machado para quebrar o coco, então aqui pode ver que é um trabalho coletivo, mas existe aqui um trabalho onde essas pessoas, elas têm um vínculo ali mais próximo, por exemplo, hoje numa fábrica, numa solidariedade orgânica, que o Durkheim vai chamar, as pessoas quase praticamente nem se conhecem direito, trabalham ali, mas às vezes não tem um vínculo muito forte. Nem precisa ser familiar para ser mecânica, solidariedade mecânica, mas geralmente se percebe muito nas comunidades tradicionais, sociedades mais tradicionais, as famílias trabalhando juntos, né? Por isso que eu dei esse exemplo. E ali tem-se valores morais, ali de cada um, que são muito unificados, todos compartilham os mesmos valores, princípios, né, formas de produzir. Então, aqui, ó, observe, todo mundo aqui se ajuda, né, e existem vínculos muito fortes afetivos. Na sociedade capitalista, nós temos uma solidariedade que o Durkheim vai chamar de orgânica. Essa solidariedade, ela já vai diferenciar no seguinte, ela vai impor uma complexidade maior no trabalho, no sentido de que os indivíduos, eles vão ser mais o que ali, diferentes, não vão ter muito vínculos, muita proximidade, e isso gera uma complexidade mais ali no trabalho, certo? Existe uma divisão de tarefa muito maior na solidariedade orgânica que na mecânica. Na mecânica, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa, né? Na orgânica, já existe mais divisão, mais separação. Eu faço uma especialização da função muito maior, parecido com o Taylorismo, que nós vamos finalizar isso na outra semana, para entrar num novo conteúdo, que não vai dar para terminar hoje, sobre isso aí, falar de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, tá? Então, no Taylorismo, lembra do Charlie Chaplin, gente? Acho que eu passei esse filme para você. Lá, o Charlie Chaplin, naquele filme Os Tempos Modernos, né? Ele só fazia uma função ali, pregar um parafuso, e ia, tanto que ele ficou com transtorno de tanto fazer só uma função. Hoje não é bem assim que funciona, né? Todo mundo hoje numa fábrica tem que ter uma visão geral das coisas, que é o toyotismo, esse modelo mais atual nosso. Porém, existe o que Durkheim chama de divisão maior do trabalho, né? É ali com o que ele diz que é uma solidariedade orgânica, porque os laços ali entre as pessoas,
os tipos de relacionagens, bem mais de aí, finalizando essa parte, né, de solidariedade, exemplo, dessa ação de cada um, né? As pessoas interagem, sim, né? Mas existe uma maior complexidade ali, as funções, elas são mais diferentes, né? Geralmente, na quebradeira de coco, todo mundo faz a mesma coisa, um pouquinho. Lá na solidariedade orgânica, que geralmente se dá nas fábricas, né? Esse tipo de sociedade mais fabril, ali as funções, né, elas são mais diferentes, são muitas funções para cada pessoa, então ali existe uma complexidade de relação muito maior, de solidariedade que o Durkheim vai chamar, né. Então, os indivíduos, eles são agrupados não mais segundo suas relações de descendência, de parentesco, né, mas a natureza mesmo particular de cada atividade social. Então, nas fábricas, as pessoas se relacionam não porque são parentes, mas porque precisam se relacionar por conta do trabalho. É aquilo que vai mover, que vai ser o elo de ligação na solidariedade orgânica das pessoas em uma fábrica, por exemplo. Não é o parentesco, não é, os valores, mas sim o próprio trabalho ali, a própria divisão do trabalho, que cada um vai ter ali bem específica, tá? Para desenvolver. Mesmo que cada um tenha que fazer um pouco de cada coisa, só que existem mais funções ali empregadas, né? A complexidade das relações não é só das relações, mas também do próprio trabalho, que é muito maior numa fábrica do que de quebrar um coco, né, gente? Então, nós temos 1 minuto só, eu não vou falar não sei se vai dar para falar do Weber, porque aí fica só uma parte para finalizar na próxima aula. Vou logo falar aqui dele bem rapidinho, tá, gente? Não vou cansar mais vocês, porque vocês não querem falar, só eu que estou falando hoje, enfim. Ó, Max Weber, ele já foi um autor que ele não tem uma obra só sobre trabalho, como Durkheim e Marx, né? Mas ele deu uma contribuição interessante para nós. Olha só, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber, né? Falei tanto de Max Weber, ele vai falar que o espírito do capitalismo, né, esse desejo de acúmulo de riquezas, de bens, de lucro, surgiu no seio de uma classe chamada protestantes, né? Então, ele vai dar essa contribuição no sentido de, nessa obra mais específica, né, para dizer, olha, a especificidade do capitalismo, de acordo com Weber, está aqui no slide para vocês, está no encontro entre o espírito capitalista, de obter sempre mais lucros, ele também entendia que o capitalismo se sustentava por isso, e uma ética religiosa, só que para Weber, não é bem nas fábricas ou em qualquer relação de trabalho, em algum outro âmbito aí, que vai se surgir esse espírito de capitalismo, de lucro, não. Ele vai dizer que foi, ele estudou na Europa, né, sobre a Europa, mais especificamente, então ele vai dizer que na realidade europeia, por exemplo, esse espírito capitalista, ele vai surgir embutido, né, embrincado, sobre uma ética, e essa ética era religiosa, né? E aí ele vai dizer que essa ética era a ética protestante, né? Que ele via o seguinte, ele estudou muito sobre religião, né? Max Weber, assim como Durkheim, e então ele achava o seguinte, a partir dos seus estudos, concluía que os protestantes, eles tinham, por exemplo, uma visão diferente dos católicos, né? Era uma perspectiva uma conclusão sobre uma perspectiva que ele chegou no sentido de afirmar que os protestantes, eles achavam que para ser salvo, o sinônimo de salvação, né, de bênção, era lucro, era a partir do lucro. Então, quem tinha riqueza, acúmulo de lucro, era sinônimo de que era uma pessoa salva, era uma pessoa abençoada. Então, essa ideia, essa ética que permeava muitos protestantes, fez com que o Weber, a partir dos seus estudos, né, dessa obra, vocês podem ler depois, que vai dizer o seguinte, olha, o lucro, existia uma ética protestante que fez com que o capitalismo, ele se fortalecesse,
né, ele mesmo que se sustentasse com essa ideia de lucro, que surgiu com essa ética, bem aí que ele vai falar, tá bom? Diferente de Marx, né, da ideia que Marx tinha, que Marx, nem de religião ele falava, que ele era totalmente ateu, né? Então, ele não estudava sobre isso, não que ele não pudesse estudar, mas ele não estudou sobre religião. Mas Max Weber, Durkheim, já foi estudar sobre esses outros saberes, outro conhecimento, que é o conhecimento religioso. Nós já falamos sobre isso lá no primeiro ano, que nós não temos só o conhecimento científico, nós temos também o conhecimento religioso e outros, né? Também da metafísica. Então, gente, ele vai, diferente de Durkheim, quando ele vai dizer, ó, não há algo geral e comum a todas as sociedades. Não há. Cada sociedade vai obedecer a situações históricas exclusivas. E no capitalismo, o trabalho teria se tornado uma atividade fundamental, né? Então, o capitalismo está no encontro entre quem? Espírito, que existe dele mesmo, de obter sempre mais lucros, esse espírito, esse desejo de acúmulo, e uma ética religiosa, né? Cujo fundamento é uma vida regrada, de autocontrole, que tem na poupança uma característica central, ou seja, de guardar o dinheiro, acumular a riqueza. Isso era visto como uma virtude, principalmente na sociedade europeia, né? Na religião ali protestantes, ali bem no início de quando surgiu. Então, o Weber se propôs a estudar sobre isso e concluiu esta tese, né, de que existe uma especificidade do capitalismo, que é o lucro, né, mas um lucro que vai se sustentar e ganhar força a partir de uma ética que ele vai chamar de ética protestante e religiosa, né? Tá bom, gente? Alguma dúvida? Gostaram da aula de hoje? Falei muito. E aí, alguém quer comentar para a gente finalizar aqui? Não estou com dúvida. Não acredito que ninguém... Oi? Oi? Ellen, Brenda, estão aqui falando alguma coisa aqui no chat, né? Muito bem, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Todas segunda-feiras agora, nós temos esse encontro de 50 minutos. Então, para não ficar chato, vocês já sabem, vai ter as atividades, né, que vocês vão estar fazendo, e aí a gente vai estar respondendo, eu vou cobrar, eu vou começar a chamar pelo nome, tá bom? Pelo nome, vou anotando quem for respondendo, porque isso vai somar na hora da V2. Então, não esqueçam, viu? Comecem a participar mais, tá? Interagindo, mas eu agradeço também a presença de vocês aqui na live, tá, gente? E que até na outra semana, né? Vai ter a prova, mas não sei se vai ter live, se não tiver, vocês vão ser avisados do mesmo jeito. Obrigada. Bom dia para vocês. Eu vou disponibilizar esse vídeo lá no YouTube para vocês, tá bom? Estudarem, revisarem. Quem for fazer a V3, boa sorte, bons estudos. Quem não for, vai cair do mesmo jeito o conteúdo que eu falei hoje na outra prova, que é na V1. Então, não adianta, né, não estudar. Tem que estudar, fazendo a V3 ou não, tá? Kaique está dizendo aqui, ó, sem atividades. Vai ter atividade, sim. Hoje eu quis fazer só avançar o conteúdo com vocês, né? Que nós temos mais tempo hoje, e não passei atividade. Mas na próxima, nos outros mapas já vão vir atividade para vocês, outras, né? Para a gente falar aqui, responder, e aí eu vou cobrar a participação de vocês. Então, façam as atividades, tá bom? Beijo, tchau, bom dia para vocês. Kaique, tu vai tirar 12. Estou esperando, viu? Eu não corrigi tua prova, tchau, viu, Kaique? prof, A prova de vocês. dia. Mas Tchau, eu vou corrigir. professora, bom dia. Tchau, bom dia, gente. Tá, tchau, corre lá. Tchau, Até a próxima. Nailane, Denise, todos, Natália. Tchau, tchau, Nicole. Tchau, tchau, Isabelle.